Eu cresci na igreja e os meus pais sempre foram muito rígidos. Lá em casa era eu, meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. E sozinha eu só podia ir de casa para a escola e da escola para casa. Nem na igreja eu podia ir sozinha. Quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei a trabalhar. E meu horário de serviço era das 14 às 22. Eu estudava de manhã. E aí à tarde eu trabalhava. Nessa época, o meu irmão mais velho, ele já tinha 18 anos e também trabalhava. E nessa época, assim, o meu irmão ficou muito rebelde. Ele parou de ir para a igreja, começou a frequentar a balada, começou a beber, começou a fumar. E lá no meu serviço, eu fiz diversas amizades muito legais. Eu fiquei muito amigas, assim, de umas meninas. Essas meninas, elas também frequentavam as baladas, de sexta e sábado. Depois que acabava o nosso turno, assim, às 22, elas iam pra balada. E elas me contavam no outro dia como eram, me contavam dos meninos que elas ficavam. E eu ficava fascinada ouvindo. Eu morria de vontade de ir. Lá onde eu trabalhava, assim, era um comércio. Ele funcionava 24 horas. Quer dizer, nunca fechava. Quando acabava o nosso turno, entravam outras pessoas para trabalhar. Às vezes, assim, quando alguém faltava, eles perguntavam se a gente queria dobrar turno. Muitas vezes eu fiquei, pois quanto a isso, meus pais nunca se incomodaram. Eu entrava às 14, fazia o meu turno até às 22 e depois dobrava até às 6 da manhã. Assim o tempo foi passando, fui ficando mais, fazendo mais amizades. E essas meninas cada vez me contando mais coisas legais sobre as baladas que iam, mais coisas interessantes sobre os meninos que elas ficavam. Às vezes eu também questionava meu irmão sobre essas baladas. E ele contava praticamente as mesmas coisas que as meninas falavam. Eu tinha cada vez mais vontade de ir. Eu já tinha cansado, de pedir para meus pais para eles deixarem eu sair com minhas amigas. Mas como eu já falei, eles eram muito rígidos. E mesmo depois que comecei a trabalhar, só podia sair sozinha se fosse para a escola ou para o trabalho. Nem na casa de parentes eu não podia ir sozinha. Para qualquer lugar que eu fosse, sempre ia, ou minha mãe ou meu pai. Sempre iam junto comigo. Teve uma vez, foi uma quinta-feira, uma amiga me disse: "Vamos amanhã com a gente pra balada?" E eu respondi para ela: "Vocês já sabem, meus pais não deixam." E ela falou assim: "Fala para eles que você vai dobrar turno. Aí quando a gente sair daqui, você vai lá para casa, toma banho, eu te empresto uma roupa minha, a gente se arruma e vai. No outro dia de manhã, você vai lá para casa, coloca a sua roupa de volta e vai embora, como se estivesse indo embora do serviço." Claro que aquela proposta dela foi muito tentadora, mas eu fiquei com medo de arriscar. E aí elas ficaram me botando pilha, assim, para aceitar, e eu fiquei de pensar. E no outro dia eu daria resposta. Eu fui embora com aquela ideia na cabeça, pensei a noite inteira naquilo. No outro dia de manhã, nem prestei atenção na aula, só pensando nisso. Eu pensei assim, que podia dar errado, né? Meus pais nunca foram me buscar no serviço. Não seria hoje que eles iriam, né? E eu ia ir pra balada uma vez só para matar minha curiosidade. Depois eu não iria mais. Aí quando eu cheguei no serviço, a primeira coisa que elas quiseram saber foi minha resposta. E eu disse que sim, que eu iria sair com elas aquela noite. E assim foi. Quando acabou o nosso turno, fui com essa amiga lá para casa dela. Quando chegamos, a mãe dela e o pai dela estavam lá. Nossa, eles eram tão de boa, assim, tão liberal. Eles eram muito diferentes dos meus pais. O pai dela até nos levou para balada. Aí eu tomei banho e ela falou que eu podia escolher qualquer roupa do armário dela, porque a gente tinha um corpo meio parecido, assim, então tudo ia servir. Nossa, as roupas dela eram tão curtas, ou eu que não estava acostumada, com aquele tipo de roupa. Mas eu escolhi um shortinho, uma blusinha. Depois disso, ela fez uma maquiagem super carregada em mim e me emprestou um salto. Quando eu me olhei no espelho, eu nem me reconheci. Quando eu cheguei lá, eu vi que era do jeito que elas me contavam mesmo, só que bem melhor. De repente, eu vi o meu irmão. Mas ele nem falou nada. Ele só me olhou, deu uma risadinha assim, pois ele estava lá se amassando com uma garota. Daí eu percebi que não era meu irmão que tinha ficado rebelde. Lá na balada, todos bebiam um pouco, a maioria fumava. Talvez fosse eu que fosse um pouco careta. Quando minhas amigas vieram com um copo, dizendo que era chai, eu tentei recusar. Mas elas insistiram. Disseram que era para eu ficar só um pouquinho mais soltinha. Daí eu tomei um copo, eu tomei outro copo. Eu, que nunca tinha bebido, estava vendo tudo rodando. E estava não um pouquinho mais solta, mas muito mais solta. Foi quando chegou um rapaz em mim. Eu não estava bem, não.
Mas eu consegui ver que ele era lindo, moreno, alto, cabelos lisos. E ele começou a dançar comigo. Eu lembro que ele perguntou o meu nome, assim, a gente trocou meia dúzia de palavras. De repente a gente se beijou e logo a gente já estava se amassando. Era mão passando aqui, mão passando lá, mas foi tudo muito bom. Eu só fiquei com esse menino nessa noite, mas me diverti muito. Quando acabou, a gente foi embora, eu fui para casa dessa minha amiga, né? Ela tirou minha maquiagem, me ajudou a me vestir, pois eu estava muito ruim, né? A mãe dela fez um café para mim, e o pai dela me levou e me deixou na esquina de casa. E ele ainda me alertou. Quando chegar, vai dormir. Não deixe eles perceberem que você bebeu. Fiz como ele me orientou. Cheguei e fui dormir. No outro dia, acordei com muita dor de cabeça. Tomei banho e nem consegui almoçar. E fui trabalhar. Quando eu cheguei lá, as meninas já estavam falando da próxima balada. Eu disse que eu tinha gostado sim, mas que eu não iria mais. Elas ficaram inconformadas. E eu disse, eu tinha muita vontade de saber como era, mas eu não vou mais. Aliás, pode ser perigoso. Vai que meus pais descobrem. Mas lá no fundo, eu queria muito ir. Queria muito encontrar de novo aquele gatinho da noite passada. Mas eu me mantive firme. Disse que não iria e não fui. No domingo, era minha folga. E uma delas me ligou, dizendo que o tal gatinho, ele estava lá na balada e que ele perguntou por mim. E como eu não tinha ido, elas passaram meu número de telefone para ele. Não deu muito tempo, assim que eu terminei de falar com ela, ele me ligou, falando que estava com muita saudade e queria me ver. Eu disse que aquele dia seria impossível, mas eu ia marcar um dia pra gente se ver. Aí passou a semana inteira e eu estava morrendo de saudade do menino que eu tinha ficado. Quando foi na sexta de manhã, eu liguei para ele e disse para ele ir na balada que eu iria e a gente iria se ver. Eu fiz como da outra vez. Fui trabalhar normalmente. Quando deu 22 horas, liguei em casa, avisei meus pais que eu iria dobrar o turno. E de lá, fui para casa dessa minha amiga, nos arrumamos e tal. Dessa vez ela me emprestou um vestido bem curtinho. E fomos para a balada. E eu nem precisei encontrar. Ali fora mesmo eu já encontrei o meu gatinho. E lá ele me convenceu a não entrar. E sim ficar lá fora com ele, pra gente poder ir para um lugar mais íntimo. E no final da balada, ele me levaria lá de volta para encontrar com minhas amigas. E eu que já estava muito apaixonada por ele, eu aceitei. E assim foi. Ele me levou para casa dele. Não tinha ninguém lá. Só um detalhe. Eu era virgem. Até aquela noite. Pois foi ali, na casa dele, e naquele dia que ele tirou minha virgindade. Depois disso, eu fiquei muito mais apaixonada por ele. Eu queria casar com ele. E no final da balada, ele me deixou ali na porta, como a gente tinha combinado. Ali eu encontrei minhas amigas e depois fui para casa. Só que quanto mais o tempo foi passando, mais eu fui me apaixonando por ele. Cada vez mais mentiras eu contava para ficar com ele. Quando eu me dei conta, eu estava até matando aula para ficar com ele. Eu cheguei até a faltar do serviço para ficar com ele. E toda vez que a gente se via, a gente tinha relação. Como eu era inexperiente, eu não tomava nenhum remédio e também não exigia dele nenhum tipo de prevenção. Essa loucura de mentira durou uns 3 meses, até que eu percebi que minha menstruação estava atrasada. Contei para minhas amigas e elas compraram um teste de gravidez para mim. Eu fiz e deu positivo. Eu não acreditei e eu mesma comprei outro. E de novo, deu positivo. Eu não queria acreditar, eu só chorava. Naquele mesmo momento, liguei para ele e disse que precisava conversar. Eu pedi para sair mais cedo do serviço, disse que não estava me sentindo bem e fui encontrar com ele. Eu contei para ele da gravidez. Ele riu da minha cara. Ele disse que uma menina que vai para a cama no segundo encontro e não exige nenhum tipo de prevenção é porque vai para a cama com qualquer um. E ele falou que não acreditava que aquele filho era dele. Eu jurei ali para ele que eu era fiel. E sabe o que ele me falou? Eu nunca exigi fidelidade de você. E se você não sabe, eu nunca fui fiel a você. Eu nunca fiquei só com você. Mas mesmo depois de ouvir isso, eu pedi. Eu me humilhei para ficar comigo. Mas ele foi embora. Como gravidez é uma coisa que não dá para esconder para sempre, quando eu estava de uns 4 para 5 meses, minha mãe quis saber o que estava acontecendo, porque eu não me alimentava direito, eu só chorava. Eu já estava engordando. E eu contei que estava grávida. Contei tudo sobre as mentiras, sobre as baladas. Contei que o pai da criança não quis nem saber do bebê. Nossa, naquele dia, eles ficaram muito bravos. Eles até me bateram. Eles puxaram meu cabelo. Teve uma hora que minha mãe, assim, ela pegou no meu pescoço. Nossa, eu achei que ela ia me matar.
que eles me mandaram embora de casa. Eu coloquei numa mochila, assim, umas roupas, meus documentos, meu dinheiro. Eu tive que sair de casa. E eu não conseguia nem pensar. E eu pedi para aquela minha amiga se eu podia ficar ali, pelo menos por um dia. E ela falou, claro que pode sim, pode ficar quanto tempo precisar. Aí eu cheguei lá na casa dela, né, eu contei para eles, para ela, para os pais dela, tudo o que tinha acontecido, tudo que o menino tinha me feito. E eles falaram que eu podia ficar lá quanto tempo eu precisasse. Eles me acolheram muito bem. Mas é claro que eu queria arrumar um lugar fixo, né, para eu poder ficar. E eu ligava para ele, quase todos os dias. Mas ele não atendia. Mas teve um dia que a mãe dele atendeu o celular dele. E eu contei tudo para ela. Tudo o que tinha acontecido. E ela disse que eu podia ir morar lá com eles. Nossa, eu fiquei muito feliz. E eu fui, né? Quando eu saí, minha amiga, ela ainda me perguntou, tem certeza que quer ir mesmo? Eu falei que sim. Ele é o pai do meu filho. Ela me abraçou e me desejou boa sorte. Lá, era ele, a mãe dele e ele tinha um irmão, mais velho. Quando eu cheguei lá, ele não estava em casa. Só estava a mãe dele. E eu fiquei lá, conversando muito com ela. Ela colocou minhas coisas no quarto dele. E aí ele chegou. Quando chegou, ele me viu. Ele levou um susto. Ele ficou inconformado com o que a mãe dele fez. Ele ficou muito nervoso. Ele começou a tirar minhas coisas assim do quarto dele. Disse que não queria dormir comigo. Aí a mãe dele me colocou para dormir no quarto dela. Nossa, mas ali eu sofri demais. Demais. Não com a mãe dele, nem com o irmão dele, pois eles me tratavam super bem. Quem me fez sofrer mesmo foi ele. Todas as noites ele saía. De final de semana, sempre ia alguma menina lá dormir no quarto dele. Ele me humilhava na frente dos amigos dele. Eu sofri muito com tudo isso durante a minha gestação inteira. Mas meu filho nasceu, de 39 semanas. Um menino lindo, saudável. Ele é o amor da minha vida. Depois que nosso filho nasceu, ele melhorou um pouquinho. Ele nunca mais me humilhou, pelo menos. Ele conversa normal comigo. Em questão das meninas, ele ainda leva elas passam a noite lá no quarto dele. Hoje, meu filho tem 2 anos. Eu ainda moro lá, pois eu não tenho condições de sair dessa situação. Eu nunca mais saí com nenhum outro homem, pois eu não tenho como sair para paquerar. Eu nunca mais vi meus pais. Meus irmãos, eles vêm me visitar, vêm visitar os meus filhos, mas os meus pais nunca vieram. Eu nunca mais voltei lá. Eu sinto muita saudade deles. E hoje, eu me arrependo de ter mentido para os meus pais. A minha única motivação de hoje, a única coisa que me faz ter força para viver, é o meu filho. Ele é a razão da minha vida. Bom, se você gostou da história, ou se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, me mande a sua história, que eu conto ela aqui no canal. Beijo, até o próximo vídeo.